Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler dois textos em Êxodo, capítulo 2. O tema que eu quero pregar nesse primeiro culto, coloca, por favor, Joãozinho. Êxodo 2, olha o tema que eu quero falar. Paz e o favor de Deus. Amém, igreja? Paz e o favor de Deus. Irmãos, como pais, nós precisamos todos os dias do favor de Deus. Vivemos tempos difíceis que precisamos desse Deus que se levanta em favor da igreja e dos pais. E eu quero nesse primeiro culto trazer uma palavra para o coração dos pais, da família, para que recebamos nessa noite o favor de Deus, que tanto precisamos. Amém? E no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 23 a 25, depois vamos ler o 6 a 10, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam, irmão. Parece, irmão, que esse processo se repete hoje ainda. Quantos pais estão gemendo, irmão? Quantos pais estão sofrendo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia, irmão? E por isso precisamos do favor de Deus na vida dos pais. E nesses dias, os pais gemiam debaixo da servidão de Faraó. E debaixo dessa escravidão, desse sofrimento, desse gemido, irmão, o que os pais fizeram diante desse sofrimento? Se entregaram, acharam que não tinha mais jeito, está perdido. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: nada está perdido na mão daquele que tem poder de refazer nossas vidas, irmão. Nada. Nada está perdido nas mãos do oleiro que tem poder de refazer cada um de nós. O que eles fizeram, irmão, diante da dor, diante da escravidão, diante do sofrimento, a Bíblia diz que esses pais oraram, clamaram a Deus. Não se calem, pai. Está doendo? Clame a Deus. Está sofrendo? Clame. Está vivendo os dias difíceis? Clame. Clame a Deus. Diante da situação que nós estamos vivendo, não deixe de clamar. Não deixe de orar. Não deixe de pedir a Deus. Clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Pais, família, o nosso clamor tem chegado até o trono de Deus. Amém, igreja? Quem crê, diga amém. O nosso clamor tem chegado diante de Deus. Não é em vão clamarmos, irmãos. Não é em vão orarmos, irmãos. O nosso clamor tem chegado diante de Deus. 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Irmão, Deus, Ele traz a lembrança, a aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. A aliança de abençoar todas as famílias da terra através dessa família.
através desse povo de Israel, o povo da aliança, que fez um pacto com Deus. Esse Jesus Cristo que é a aliança de Deus, irmãos, para nossas vidas, para a igreja. Ele lembrou da aliança que fez com Abraão. Abraão, esse pai, que não tendo filho, irmão, e com 99 anos, sua mulher já avançada em idade, estéril, ele clama, e ele crê, e a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, aquilo que não era possível, irmão, humanamente, mas ele disse: eu creio que é possível ao poder daquele que tudo pode. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão orou, e 24 anos depois, Deus deu um filho para ele, que significa alegria, sorriso, contentamento. Entende, irmão? Verso 25. Olha que texto maravilhoso. E viu Deus. Olha aqui, igreja. Deus está vendo tudo que você está passando. Ainda que o ser humano não consiga ver, enxergar as lágrimas, o gemido, irmão, Deus, Ele está vendo tudo. Amém, igreja? Deus está vendo. Quem Ele vê, irmão, e Ele vê nas situações da vida, seus filhos, filhos de Israel. Que mais, irmão? Atentou para a sua condição. Qual é a sua condição hoje, irmão? Qual é a sua situação hoje? Sabe por que tem jeito? Sabe por que tem cura? Sabe por que Deus pode fazer um milagre? Porque Deus viu, e viu você, e viu a sua condição, e viu o seu estado. Ele sabe tudo que você está enfrentando hoje. Amém? Agora olha aqui, irmão. Tudo começa com José. José tinha 17 anos de idade. Seus irmãos o venderam. Vendeu para o Egito, irmão. Potifar o comprou e levou para sua casa. E a Bíblia diz que tudo que José tocava era abençoado, porque Deus era com José. E José, irmãos, mais uma vez, ele volta para a prisão por conta de uma calúnia da mulher de Potifar. Na prisão, ele cuida do copeiro e do padeiro mor. Ele dá a interpretação dos sonhos de ambos. E acontece. E José diz para aquele padeiro: lembra de mim quando você estiver com Faraó. A Bíblia diz que passa 2 anos, irmãos. Aquele homem não lembra de José. Mas Faraó tem um sonho. Faraó sonhou, irmãos, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, bonitas, e 7 espigas magras. E ele fica confuso. Que sonho é esse? Traz todos os magos e ninguém consegue dar a interpretação do sonho de Faraó. Aquele padeiro, ele lembra de José e disse: olha, tem um homem lá na prisão que deu a interpretação do sonho, e assim aconteceu. Irmão, olha aqui. Hoje, a única pessoa que tem poder de dar a interpretação dos sonhos literalmente acontecer se chama Jesus de Nazaré. Aquele que através das Escrituras, irmão, nos deixou para examinarmos, irmãos, aqui o caminho da vida, o caminho da salvação, da vida eterna. Está aqui
aqui a palavra de Deus, aonde eu coloco dentro dela os meus sonhos, a minha vida, o meu futuro, o meu amanhã. E ela consegue, irmão, interpretar e discernir cabalmente, irmão, o que de fato será da minha vida amanhã. Só ela tem o poder de fazer isso. E aí José é levado diante de Faraó, e ele dá a interpretação do sonho do Faraó. Faraó olha para José, e aí José dá um conselho para ele: olha, coloca homens tementes a Deus para governar. E Faraó olha para José e disse: esse homem é você. É você. E José começa a governar. 7 anos de fartura. Ele começa a armazenar alimento. Lá em Canaã, onde está seu pai e seus irmãos, começa a fome. Seus irmãos descem para o Egito para comprar comida. No primeiro momento José não se revela para ele, mas José conhece seus irmãos, e eles não. E os irmãos voltam a comprar comida. No segundo momento José se revela para eles: eu sou José. E eles dizem: olha, você agora vai pesar a mão sobre nós. Ele disse: não, se Deus perdoou vocês, eu também perdoo. Traga meu pai. Aquele faraó que gostava de José dá a melhor terra para José trazer seus pais. Ele traz seus pais, mas esse faraó morre, irmão. E se levanta outro faraó que não conhecia José. Aqui é um momento, irmão, aonde o povo de Deus está crescendo, se multiplicando. E os conselheiros desse novo faraó dizem assim para ele: olha, faraó, esse povo de Israel é povo grande. Se esse povo se revoltar contra nós estamos perdidos. Pesa a mão sobre eles, oprime eles. E esse faraó começa a pesar a mão, oprimir o povo de Israel. É nesse momento, irmão, que eles clamam, porque estão gemendo, sofrendo. Agora olha o capítulo 3 de Êxodo, do 6 ao 10. Êxodo 3, do 6 ao 10. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Levanta a mão quem é pai. Levanta a mão. Pode baixar. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus é o vosso pai. Nós temos um pai que cuida de seus filhos. Amém? Somos cuidados por esse grande pai. Tem dado livramento, irmão. Tem nos curado, tem nos guardado, tem nos protegido todos os dias, tem nos abençoado com a família, tem nos ajudado sempre. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de gerações, irmãos. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. 7. Disse ainda o Senhor: olha só, certamente eu vi a aflição do meu povo. Amém? Deus viu a aflição do meu povo. Aleluia. Deus viu a aflição do seu povo. Irmão, a tua dor, as tuas aflições não passam despercebidas dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo, irmão. Eu vi a aflição do meu povo, que está onde? No Egito, no mundo.
e ouviu o seu clamor, e por causa dos seus opressores, perseguidores, conheço-lhe o sofrimento, irmão. Não é assim na vida, irmão? Que às vezes vem o sentimento, a sensação, o pensamento de que o sofrimento nosso não é visto por Deus. Deus não sabe do que estou passando. Deus não está vendo a minha luta. Deus não está vendo a minha dor. Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus não está vendo o que eu preciso. E a Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele conhece cada sofrimento nosso, cada dor, cada emoção, cada sofrimento, Ele conhece. 8. Por isso, Ele desceu, irmão. Eu desci. Qual o propósito dele descer? A fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Irmão, imagina Deus, Criador, soberano, vendo o sofrimento do seu povo, Ele desceu para vir ao nosso encontro, para vir nos livrar, para nos dar livramento, irmão. Livramento do que, pastor? De tudo aquilo que nos oprime, irmão. De tudo aquilo que traz angústia para a alma. De tudo aquilo, irmão, que nos persegue. De tudo aquilo, irmão, que nos faz gemer. Ele veio nos livrar. Agora olha aqui, irmão. Enquanto estivermos no caminho, pisando aqui, nesse mundo caído, nesse mundo mau, iremos enfrentar aflições, dores e sofrimento, e o Senhor vai dando livramento, nos livrando, nos guardando, nos abençoando. Mas um dia, irmão, haverá novo céu e nova terra, aonde não haverá nunca mais nem dor, nem sofrimento, nem angústia, nem dor nenhuma. Almeja esse lugar, deseja esse lugar, para estarmos com o Senhor para sempre. Não haverá hospital, não haverá angústia, tristeza, choro. Agora, irmão, iremos de fato gozar uma vida plena e inteira na presença do Senhor. Jesus desceu para quê, irmão? Para livrar você. Quais são as prisões que você está vivendo hoje, irmão? Quais são as escravidões que você está vivendo hoje? Quais são as escuridões que você está vivendo? Cada família aqui representada, irmão, problema só muda de endereço, irmão. Ninguém aqui é exclusivo, irmão. Pastor, só na minha casa tem problema. Ninguém aqui é exclusivo. Ninguém. Eu até vou pedir às irmãs amanhã na oração para colocar o nome de Fábio. Fábio faz hemodiálise 3 vezes por semana, Fábio. 3 vezes por semana. Irmão, olha aqui. Quem crê que Jesus pode curar Fábio? Ore por esse nome. Ele não sabe nem quem ele é. Não vai conhecê-lo. Ore por ele. Jesus, tu tem poder de curar Fábio. Raniela está aqui. Cadê Raniela? Está aqui. O Sandro, o marido dela, quantos dias na UTI? 19 dias, irmão, na UTI aqui no HGM, à beira da morte. Hoje Sandro está em casa. Jesus cura. Jesus desceu para nos livrar. Ele tem poder de livrar Fábio dessa hemodiálise, dessa medicação, e sará-lo para que Fábio dê testemunho para a glória de Deus.
Porque o propósito de Jesus descer e vir à terra, irmão, é para nos dar livramento. Nós estávamos presos, irmão, presos na idolatria, no paganismo, no pecado, nos vícios, na depressão, no mundo caído, preso. E Jesus desceu e disse: eu vou livrar meu filho, eu vou livrar minha família, eu vou livrar eles. Meu irmão, em Cristo você é livre. Glorifique a Ele, exalte a Ele, para livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo, irmão, segundo propósito, subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Quando você lê na Bíblia terra que emana leite e mel, você pode dizer assim: é a terra da prosperidade, é a terra da fartura. Ele desceu para você subir. Jesus desceu mais profundo do inferno para mostrar a Satanás que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Amém, igreja? E ele desceu para que eu e você, meu irmão, pudéssemos subir para o céu, para estarmos com Ele para sempre. Porque Ele pagou o preço na cruz, Ele sofreu no seu lugar. Sabe por quê, irmão? Porque o castigo que estava sobre você foi sobre Ele, para que você pudesse ser sarado, ser curado, ser livre, ser liberto, salvo para a glória dEle. Agora essa terra, irmão, que emana leite e mel, quando Israel sobe para lá, ela não está sem ninguém lá, irmão. Tem gente lá. Já subiram pessoas para lá. Já entraram pessoas nessa terra que não são delas, mas eles estão lá habitando. Quem? Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. E sabe o que Deus diz para o povo de Israel? Bota todo esse povo para fora. Bota eles para fora. Vocês que vão habitar nessa terra, bota eles para fora. Sabe o que acontece? Israel bota os cananeus para fora, bota os heteus para fora, bota os amorreus, bota os ferezeus, os heveus, e nos jebuseus eles param. Pararam no jebuseu. Por quê? Os jebuseus, eles geograficamente eles estavam na montanha, no alto. E isso estrategicamente para a guerra era muito bom. Porque quando o povo chegava no pé do monte, eles pegavam pedra e jogavam neles. Então eles tentam subir, não conseguem, e dizem assim o povo de Israel: olha, vamos deixar eles aqui e vamos tentar conviver em paz entre nós. Não deu certo. Não foi assim que Deus falou. Bota para fora todos eles. Não botaram o jebuseu. Começou agora a idolatria. O povo de Israel se relacionar com esse povo de jebuseus. Os homens casavam com as mulheres. E aí começou, irmão, um prejuízo. Você percebe, irmão, que todos esses nomes terminam com E-U, não é? Com eu. Olha aqui. Enquanto eu e você não colocar para fora o eu, não dá para desfrutarmos de uma vida plena com Deus. Eu sou assim, eu nasci assim, eu faço o que quero, eu faço como quero, ninguém manda em mim, eu sou dono da minha vida e acabou.
enquanto você continuar com seu eu no centro do seu coração, Jesus está fora. Tem que botar para fora o eu. Tem que botar, irmão. Porque olha o que Paulo diz à igreja de Gálatas. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Irmão, não sou eu que vive. Eu não mando mais em mim, irmãos. Eu não governo mais minha vida, irmão. Eu não faço mais o que eu quero, irmão. Eu não faço como quero. Porque se eu fosse fazer como eu quero, irmão, estraga, não dá certo. Eu já vivi a vida, irmão, no meu eu, fazendo tudo o que eu queria, que eu desejava, que eu achava que era certo, ou eu pensava que era certo, ou eu pensava que aquilo era bom para mim. Mas a Bíblia diz, irmãos, que é caminho de morte, caminho de perdição, caminho de tristeza. Perceba, irmão, quanto mais você vive o eu, mais você atrai angústia para a tua alma. Você é feliz? Você não é feliz, porque o eu não traz felicidade, irmão. Ainda que prazeres momentâneos, irmão, que venha satisfazer a pele, a carne, o arrepio, irmão, mas traz prejuízo para a alma, traz angústia para a alma. Entende, irmão? Enquanto você viver o eu, você não vai ser de fato um homem, um pai, uma família, um povo verdadeiramente feliz. Quem é que governa aí, irmão? Quem governa a tua vida? Às vezes, irmão, olha aqui, a gente diz assim, filhos, meu pai não manda mais em mim. Aí não quer se submeter, aí se submete a um patrão, se submete a vícios, mas não quer se submeter à vontade do Pai. Logo eu não vivo, irmão. Quem deve viver em mim, irmão, em nós? Olha o que Paulo diz: mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Tem um cara, irmão, que bate na minha porta quase todo dia para pedir dinheiro. Tem dia que eu abro o portão e já vou de um portão para o outro dizendo, vou dizer um monte de coisa a esse cara. Aí chego no portão e já diz, não diga nada, só olhe para ele e diga, o que é que você quer? Está precisando de quê? Qual ajuda você quer? Porque, irmão, eu não vivo mais, é Cristo é que vive em mim. E a pergunta da minha alma é: o que eu faço e como faço, Jesus faria? Seria as atitudes de Jesus essa minha? Ou a fala de Jesus a minha? Ou os pensamentos que penso seriam de Jesus? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer ser feliz, irmão? Jovem, quer ser feliz? Entrega a tua vida a Jesus de fato, e deixa Jesus viver em você, dizer o que fazer, como viver para a glória e agradar a Ele. E aí você vai desfrutar de uma vida plena e verdadeira. E esse viver que agora tenho aqui na carne, eu vivo pela fé
Em quem? No Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós estamos aqui pela fé, irmão. Somos pais pela fé. Somos famílias pela graça de Deus. Quantas lutas já vivemos, irmãos, enquanto família, e podemos ainda vivenciar fatos, situações, mas nós cremos, irmãos, que Jesus Cristo, Ele veio buscar os nossos filhos. Amém, igreja? Quem crê, diga amém. Veio buscar nossos filhos, irmão. Nossos filhos são do Senhor, não vão se perder. Jesus morreu por eles, Jesus desceu para salvar a vida dele, veio buscar ele, levar eles para a vida eterna, para uma terra que emana leite e mel, e eles são de Jesus. Tem dado trabalho, mas são de Jesus. Tem desobedecido, mas são de Jesus. Tem se afastado, mas são de Jesus. Foi ninguém que morreu por eles, foi Jesus. Teu filho é de Jesus, tua filha é de Jesus, minha família é de Jesus. Lutemos por ela, louvemos a Deus por ela, com todos os defeitos, vergonhas, mas Deus nos deu essa família. Que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Jesus se entregou por você, meu irmão. Tenha certeza disso. Amém? Volta lá, Êxodo 3, 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Irmão, nós éramos como um pássaro. Sabe um pássaro na mão do predador? Sabe? Jesus veio e nos livrou. Jesus veio e nos deu livramento. Quebrou as cadeias, quebrou as algemas. De levá-los. De levá-los. Irmã, pode sentar. Fabião, irmão Moisés, conduz a irmã, irmão Moisés, que está em pé aqui. Tem lugar aqui. Pode sim, pode sentar. Tá, já foi, meu irmão. Igreja, tira o eu do seu coração. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, tira o eu do seu coração. Diga: tira o eu. Eita, irmão, é dor, não é não? Tem gente que diz: misericórdia, Jesus. Feliz daquele que reconhece que precisa tirar o eu. Eu preciso, irmão. Eu preciso. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até quem? Até Deus. Irmão, olha aqui. A tua oração chegou até Deus. Pastor, então por que ele não respondeu ainda? Por que, pastor? Eu vou dizer para você, meu irmão, olha aqui. Deus tem um tempo oportuno. Na hora certa, você vai ver a glória de Deus. Só espere. Só aguarde. Ele está trabalhando, irmão. Ele está preparando tudo, irmão. Tudo. Só aguarde. Só espere. E Ele vai entregar na tua mão. E você vai glorificar a Deus. E também vejo, irmão, a opressão com que os egípcios, irmãos, os têm oprimido. 10. Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pastor, o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, irmão,
Primeiro lugar, as lições para a vida da gente. Primeiro lugar, vamos lá. Quem viu, irmão? Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro que vê todas as coisas. Se eu perguntasse aqui, irmão, as mulheres, mães, que já chorou e o marido nunca viu, ou mãe que chorou e os filhos nunca souberam que a mãe chorou por causa. Muitas mães aqui, muitos pais, de situação que eles nem imaginam, nem sabem, mas você chorou e Deus viu isso e socorreu você. Deus está vendo tudo. Segunda lição, irmão. Quem foi visto, irmão? Deus viu quem? Os filhos de Israel. Nós, o Israel espiritual, o povo da nova aliança, a igreja de Jesus. Deus viu você. Deus olha para tudo, mas em especial para o seu povo. Aleluia. Terceiro lugar, irmão. Como Deus viu? Como Deus viu? Como Ele viu você? Qual era o seu estado? A sua condição de aflições, de dor, de gemido e de choro. Hein, irmão? De gemido e de choro. Olha aqui, irmão. Eu tinha 11, 10 anos de idade. Minha mãe não aguentou o sofrimento, foi embora para São Paulo e levou. Nós somos 5 irmãos e minha mãe queria 2, Patrício e Patrícia. Uma história aí. Minha mãe queria. Pegou esse menino com 22 dias. Uma mulher colocou nos braços dela e disse: vou ali fazer um lanche, e não voltou até hoje. Minha mãe queria Patrício, queria Patrícia. E um dia minha mãe não aguentou, foi embora. E eu sou o segundo mais velho, tem a Berenice, Bel. E um dia meu pai arrumou uma pessoa, e eu escutei quando a mulher disse assim: escolha hoje, sua família ou eu. Se você me escolher, eu vou embora. A gente vai embora aqui. E se você escolher sua família, eu vou embora. Eu agarrei na perna do meu pai, irmão, chorando. Disse: pai, por favor, escolhe a sua família. Deus ouviu, irmão, e viu a minha situação de criança, e Ele escolheu a minha família, a sua família. E meu pai morreu junto com a minha mãe. E no final do câncer do meu pai, ele entregou a vida dele a Jesus. Deus ouviu, Ele viu você, mas Ele viu tua condição, Ele viu tua situação. Que mais, irmão? O povo de Israel estava sobre, irmão, a escravidão dos egípcios, sofrendo. Que mais? O povo sofria, gemia, mas clamava a Deus por livramento. Irmão, olha aqui. Eu sei que dói. Eu sei que tenta parar você, neutralizar, estacionar a tua vida. Mas eu quero te dar um conselho, irmão. Em nome de Jesus, não deixe de clamar. Mesmo na dor, clame. Mesmo no sofrimento, clame. Clame. Senhor, não aguento mais. Mas não deixe de pedir a Deus ajuda. Porque Ele é o Deus da tua vida.
Deus na nossa vida. Não deixe de clamar. Mesmo não vendo, irmão, uma porta, uma saída, só clame, só ore. Pastor, o que é que eu levo para casa? Primeiro lugar, Deus atentou para a situação do seu povo e o livrou de forma poderosa. Amém? E o livrou de forma poderosa. Segundo lugar, Deus conhece o nosso sofrimento, irmão, e desce para nos livrar. Em último lugar, clame ao Senhor, baseado na promessa de Jesus, e receba o livramento do Senhor. Amém?